Peugeot 408, tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o 408 aqui em análise é na versão Allure, com motor 2.0 16 válvulas flex e câmbio automático, ano 2015. E essa é a versão única com motor 2.0 aspirado para esse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2022. Começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 44.715. Já a tabela FIPE um pouco acima desse valor, R$ 48.301. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano está em R$ 233,74. E você também vai precisar comprar as placas Mercosul, se você estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, está sendo cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para um carro desse R$ 48.834,74, arredondando na faixa dos 49 mil ou até mesmo 50 mil se você encontrar um veículo desse um pouco acima de tabela, com a quilometragem baixa, bem cuidado, com a revisão em dia. É um valor ainda na média para você ter um carro desse na sua garagem já com toda a documentação no seu nome. Mas falando em documentação, vamos falar agora aqui dos custos anuais, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente aqui no meu estado, não está sendo cobrado sobre o valor de FIPE de 2022, e sim sobre o valor de 2021, que na época estava em R$ 41.585. Então, 4% desse valor vai ficar em R$ 1.663,40. Assim como também você vai precisar pagar a taxa de licenciamento, que esse ano foi cobrado também aqui no meu estado, o valor de R$ 135,95, bem como um seguro, que seria muito interessante você cogitar fazer para um carro desse. Vou colocar aqui, a título de comparativo com outros vídeos que já fiz no canal, uma taxa de 5% sobre o valor de tabela FIPE, o que para esse carro vai ficar em R$ 2.415,05. Mas tenha em mente que esse é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou até mesmo se você já tem bônus de seguros de carros anteriores que você já tenha feito ou não. Então o valor de seguro para a sua realidade pode ser maior ou menor do que o que está aparecendo aí na tela. Fique ligado. Agora vamos falar de depreciação. Pegando o valor dele de tabela de 3 anos atrás, ou seja, cotado em junho de 2019, estava em R$ 47.092. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma pequena inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 403, em percentual da 0,83%. Comparado aí com seus principais concorrentes aí 2015, o que tinha na época, né? Corolla, Civic, Focus Sedan, Fluence, Lancer e outros vários aí, eu digo que a inflação do 408 está bem abaixo. Então, é um carro um pouco mais desvalorizado frente aos seus concorrentes, algo para ficar atento. Mas, somando todos os custos envolvendo documentação, seguro e descontando essa pequena inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 3.811,40, o que dá por mês R$ 317,62. Fique ligado principalmente com a questão da desvalorização desse carro. Se por um lado isso é bom, porque você consegue pegar um carro desse aí bem completinho, 2015, por um preço bem abaixo do que seria os seus principais concorrentes,
Por outro lado, lá na frente, quando você pensar em revendê-lo, esse carro também vai se desvalorizar um pouco mais e você vai acabar perdendo um pouco mais de grana. Algo para ficar ligado. Mas, falando agora em manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do 408 2.0? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se tá com a quilometragem adulterada, se já foi batido? Quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E vamos começar aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec. Vai ficar em R$ 247. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax vai ficar em R$ 532. E fique ligado com esse código que está aparecendo aí para você, que é o BD5017, porque para esse ano e modelo do Peugeot 408, tinham dois modelos de discos aplicáveis. Esse que está aparecendo aí é um, e o outro é o BD4752, se você for comprar da Fremax. O preço dele está 345, um pouco mais barato. Então, antes de fazer a substituição dessa peça, confirme com o seu mecânico, veja o diâmetro do disco de freio que está no seu carro para evitar de comprar a peça errada. Falando agora em velas, as 4 da NGK vão ficar em R$ 130. Já os pneus, as medidas aqui são as 225 45 17. E eu cotei os Michelin Primacy 4. Vão ficar em R$ 2.396 os 4 pneus. Falando agora em óleo de motor, a especificação aqui da Peugeot é a 5W30. E esse motor pega 4,25 litros com a troca do filtro. Então cotei 5 litros de um Castrol Magnatec Stop Start API SN 100% sintético. Vão ficar em R$ 280. Falando agora em correia de acessórios, cotei aqui da Gates. Seu tensor, só a correia, R$ 87. Já o kit de correia dentada que esse motor utiliza, o EW10A, cotei aqui também da Gates, e é um kit contendo a correia, mais o tensor e uma polia auxiliar. Tudo isso vai ficar em R$ 595. Falando agora em filtros, todos aqui cotados da Japan Parts. Começando pelo filtro de ar do motor, R$ 39. Filtro de óleo, R$ 43. Filtro de combustível, R$ 25. E o filtro do ar-condicionado, R$ 37. Parte de filtros desse carro ficou bem barato. Já os amortecedores, cotei os 4 da Monroe ou Spectrum pressurizados a gás, vão ficar em R$ 1.736. Sedã médio vai ter um preço de amortecedores um pouco mais alto, mas ainda assim, comparado com alguns concorrentes, no Peugeot 408 aqui está um pouco mais caro. E como estamos falando de um carro de transmissão automática, eu vou falar mais em detalhes dela mais à frente nesse vídeo. É importante você pensar também em fazer a troca do fluido do câmbio. E a especificação da Peugeot aqui para esse fluido é a Dexron 3. E essa transmissão pega uma boa quantidade de óleo, pega 7,5 litros. Então você vai precisar comprar pelo menos 8 litros de óleo. E um óleo que eu encontrei aqui que atende a essa exigência é o Febi Bilstein, código 29934. E, além dos 8 litros de óleo, também cotei um filtro, porque de nada adianta você colocar um óleo novo nessa transmissão e deixar o filtro velho lá, sujo com óleo velho, né? Então, incluí aqui um filtro da Vega, ou seja, somando os 8 litros de óleo mais o filtro, vai ficar em R$ 1.216. E é claro que aqui não estão inclusos os valores de mão de obra, porque vai depender muito da região do Brasil que você está assistindo esse vídeo. Para cada região tem médias de preços diferentes. Também vai depender do processo de troca que você vai fazer, se vai ser por máquina ou por gravidade. Também pode alterar bastante o preço da mão de obra. Pode alterar também se você for fazer o processo por gravidade, que é um processo mais correto de fazer. Muito provavelmente você não vai gastar só esses 8 litros de óleo, porque a máquina não trabalha vazia. Ela vai ter que circular o óleo novo ali dentro até expulsar
totalmente aquele óleo velho e pode ser que você gaste algo em torno de 50% a mais aí no mínimo de óleo, vamos dizer algo em torno de 12 litros. Vai depender muito do que o mecânico vai exigir, mas tenha isso em mente. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do 408 2.0 automático, vai ficar em R$ 7.363, um pouco mais caro também que os seus concorrentes. Já fiz vários vídeos aqui de vários carros dessa categoria, vou deixar a playlist ao final. Mas aqui quais foram os vilões? Pneus, né? São bem largos, perfil baixo, aro 17 geralmente são um pouco mais caros. Correia dentada também ficou um pouquinho mais cara. Amortecedores da mesma forma. Então tudo isso aos pouquinhos vai contribuindo para deixar a manutenção desse carro um pouco mais elevada. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro tem um motor flex, mas o preço da gasolina aqui na minha região, pelo menos, está proporcional ao etanol. Em média, está a R$ 7,79 o litro. E esse carro possui um tanque de 60 litros. Então vai ficar em R$ 467,40 para você enchê-lo. E como que eu consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 5,6 km por litro com etanol e 8,2 na gasolina. Já na estrada, com etanol faz 7,8 e com gasolina 11,1. É um motor 2.0 aspirado, motor grande, de concepção um pouco mais antiga, então acaba tendo um consumo um pouco mais elevado, não vai ser tão eficiente quanto alguns projetos um pouco mais modernos. E ainda falando em dados de ficha técnica, agora na parte de autonomia, na cidade, com um tanque cheio de etanol, esse carro pode rodar 336 km, se for com gasolina 492. Já na estrada, com etanol, 468 km, com gasolina 666. O tanque de 60 litros ajuda para que essa autonomia não fique tão ruim assim, porque o consumo, repito, é um pouco elevado. Mas vamos falar agora de lista de equipamentos dessa versão Allure, que, diga-se de passagem, já vem muito bem equipada de série. Conta com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital de 2 zonas, computador de bordo, controlador de velocidade com limitador, teto solar elétrico, bancos de couro, 6 airbags mais ABS, controle de tração e estabilidade, encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todo mundo, faróis de neblina, Isofix e sensor de estacionamento traseiro. E não tinha nenhum opcional disponível nessa versão. Se você quisesse um 408 mais equipado, teria que partir para a versão Griffe, que aí viria equipado com motor 1.6 THP. E na parte de som também bem completinho para o ano do carro. Conta com CD, USB, Bluetooth, comandos na coluna de direção, né? Aqueles famosos comandos franceses. Podemos considerar comandos no volante também, não é? E além de um GPS nativo retrátil que vinha ali na parte superior do painel, bem bonito, dá um destaque, dá um visual diferente para o interior desse carro, bem legal. Mas vamos falar agora de parte mecânica, equipado aí com motor EW10A, o mesmo do C4 Lounge. Aqui é um duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada, como já vimos, e com variador de fase para as válvulas de admissão. É um motor um pouco mais resistente, mais confiável do que os novos THP. A manutenção, principalmente corretiva, também acaba ficando um pouco mais barata. Os THPs aí ultimamente estão tendo vários relatos de problemas crônicos, problemas de carbonização de motor, problemas de bomba de alta, bicos injetores e vários outros sistemas, problemas de turbina também ultimamente está dando muito, estou vendo vários relatos nesse sentido. Então o 2.0 aspirado acaba se tornando uma opção um pouco mais viável e mais simples de manter, salvo as devidas proporções, obviamente. Falando aqui em números, a potência dele é de 143 cavalos na gasolina e 151 no etanol a 6.000 RPMs. E o torque de 20 kg na gasolina e 22 no etanol a 4.000 RPMs. Para um multiválvulas com variador de fase nas válvulas de admissão, até que esse torque chega num giro aceitável e ainda mais abastecido com etanol, olha só, 22 kgfm de torque, é até bem suficiente mesmo para um carro pesado de 1.400
e 94 kg. A relação de peso-potência aqui vai ficar em 9,9 kg por cavalo. É claro que não vai ter o desempenho do THP, mas ainda assim bem aceitável comparado com os seus principais concorrentes. O 0 a 100 fica em 10,5 segundos, também bem adequados para a categoria. O câmbio aqui é o Aisin TF70SC. Para quem conhece sabe que esse é o câmbio de 6 marchas, bem mais resistente, confiável, que sim dá para pegar um Peugeot com esse câmbio automático. Um pouco antes disso, né, lá nos 2014, 13, se eu não me engano, ainda utilizava o câmbio AT8, né, derivado lá do AL4, de apenas 4 marchas, e era um câmbio um pouco menos resistente, costumava dar problemas com um pouco mais de facilidade. Então, se quiser pegar um 408 automático, recomendo pegar já um de 6 marchas para evitar maiores problemas. O acoplamento ao motor é feito por conversor de torque, então trocas de marcha mais suaves, sem trancos, deixando esse carro ainda mais confortável para viagens. Suspensão é de concepção um pouco mais simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, e o sistema de freios é a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. Nessa parte aí, sem muitos segredos. Agora, na questão da assistência de direção, ela é do tipo eletrohidráulica, que tenta unir ali o melhor dos dois mundos. Você tem um motor elétrico para tocar aquele fluido hidráulico ali dentro da caixa de direção, porém, se der problema, se precisar fazer uma manutenção corretiva, principalmente na parte ali do motor elétrico, vai ficar um pouco mais caro do que se fosse uma direção apenas hidráulica. É algo para ficar atento também. Porém, o porta-malas é muito bom, 526 litros de capacidade, um dos maiores aí da categoria. E ainda conta com os bancos traseiros que são rebatíveis e bipartidos. Se você não estiver levando passageiros no banco de trás, dá para aumentar muito a capacidade de carga. E ainda conta com a abertura da tampa do tipo pantográfica, que não rouba espaço das bagagens, não corre o risco de amassar as bagagens, um sistema um pouco mais refinado. Mas, falando aqui dos principais pontos positivos para você adquirir um carro desse, primeiro deles aqui é a confiabilidade mecânica desse motor 2.0, que sim é bem resistente, tem uma manutenção corretiva um pouco mais barata do que a linha THP, então salvo as devidas proporções, não vai ser dos mais complicados de manter. Além disso, já é equipado aí com um câmbio da Aisin, um pouco mais confiável, mais resistente, que não tem relatos de problemas crônicos, o que é bem interessante. Lista de equipamentos muito boa, é um dos grandes pontos positivos de vários carros da linha Peugeot, não só do 408, mas aqui também dá show em vários de seus concorrentes. Acabamento, espaço interno, muito bons também para a categoria, tem bons materiais empregados ali no painel, nos forros de porta. Além de um porta-malas bem grande, dá para levar bagagens da família inteira com tranquilidade. E por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício. Pelo preço que você está pagando, você leva equipamentos aí como ar-condicionado digital de 2 zonas, controlador de velocidade com limitador, controle de tração e estabilidade, que nem todos os concorrentes tinham nesse ano modelo. Então pode ser uma boa opção de compra com certeza. Mas é claro que tem o outro lado da moeda, né? Então temos que falar aqui dos pontos de atenção principais antes de você escolher um carro desse para sua garagem. Primeiro deles aqui é com relação aos pneus. Além de ser um pouco mais caros, né, como vimos aqui em números, eles são de perfil baixo. Então, dependendo da estrada que você pegar, dependendo da cidade que você mora, se tem muita rua de calçamento, pode ser um pouco desconfortável, vai dar uma batida um pouco mais seca. Além disso, o consumo é um pouco mais elevado, como vimos aqui também em números, assim como o desempenho, que também é um pouco abaixo do THP, então não é aquele carro que vai deslanchar muito na frente dos seus concorrentes, mas o desempenho eu diria que é adequado, apenas ok, na média para a sua categoria. As peças são caras, principalmente peças de acabamento externas, faróis, para-choques, lanternas traseiras, tampa de porta-malas, além de algumas peças mecânicas também, ali na parte corretiva, por exemplo, bicos injetores acaba sendo um pouco mais caro, bomba de combustível e algumas peças aqui também que vimos na parte de manutenção preventiva, né, como amortecedores também um pouco mais caros, algo para ficar ligado. E como as peças de acabamento também são mais caras, isso acaba inflacionando o valor do seguro.
Então pode sair um pouco daqueles 5% que eu mencionei lá de média de preço de seguro. Além disso, é um carro que tem alto índice de roubo, justamente por ter essas peças um pouco mais caras, então novamente acaba inflacionando um pouco mais o valor de seguro. E por essas e outras razões, esse é um carro um pouco mais desvalorizado frente aos concorrentes como Corolla, Civic, Jetta e outros mais. Então, se por um lado é bom, você pega um carro desse, olha só, hoje aí na faixa dos 50 mil, arredondando, tenha em mente que para manter também vai ser um pouco mais caro. E quando for revendê-lo, você também pode acabar perdendo um pouco mais de grana com ele na parte de desvalorização. Então fique atento. Mas me diga você, frente a toda essa análise que fizemos do 408 2.0, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixe aí nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Tá na dúvida entre um 408, talvez um Cruze, um Jetta, um Civic, não sei. Muito provavelmente lá já vai ter esse vídeo para tirar suas dúvidas e te ajudar a escolher o melhor veículo para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.